Isso também o Israel mostrou, que é clássico, né? Então não tem como não mostrar. Mas aí a gente tem os esquemas e os diferentes campos, né, traçados em função do que se observou. Então, em vermelho seria o campo desenhado pela tomografia. Em verde seria como se desenharia se a gente fizesse uma análise visual, né? E isso está intimamente relacionado à janela, né? Em amarelo, se a gente usasse 40% da atividade máxima, 50% em azul e o SUV em laranja. Isso para mostrar que, mesmo usando um método considerado mais preciso, ainda assim a gente tem uma grande variação. Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente tem, embora seja um método bastante valoroso, isso já está bem demonstrado, a gente ainda tem algumas dúvidas a resolver. Um outro problema que se abate sobre a medicina nuclear, o Samir também comentou, é o movimento respiratório, que seria a principal fonte de problemas, de erro de quantificação, né? Quem já teve a oportunidade de fazer uma imagem estática de pulmão, consegue perceber, né? Quer dizer, pedir para o paciente fazer a apneia, você registra isso e compara com a tua imagem convencional, com o paciente respirando normalmente. Via de regra, essa área, mesmo com estatística mais baixa, estava mostrando uma SUV maior na lesão. É claro, você fica com a lesão parada, não tem dispersão de atividade e aí você é consciente, né? Então, esse é um problema que nos aflige e a gente tem que tentar corrigir, né? É sabido que isso prejudica principalmente as lesões pequenas e as lesões que estão nas bases pulmonares e no abdômen superior. Então, isso leva ao borramento de imagens, borramento de bordas, por conseguinte, né? E aí é essa mesma, dispersão de contágios num volume maior do que o real. Essas são só imagens minhas, são imagens cedidas gentilmente pela GE, mas dá para a gente ver na imagem da esquerda, né, a imagem de corpo inteiro, esse MIP, que mesmo as áreas de abdômen superior, elas movimentam expressivamente com a respiração. Nessa imagem pequena, no pequeno segmento do tórax, a gente consegue ver o tumor de pulmões e os linfonodos sambando, né? A literatura descreve que, eventualmente, os tumores, às vezes, podem movimentar mais de 1 centímetro, chegar a 2 centímetros. Quer dizer, você imagina planejar algo que está em movimento. Quer dizer, atirar um patinho de madeira é uma coisa, atirar um patinho voando é bem diferente. Essas são imagens de um PET-CT 4D, né? Elas não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas é só para mostrar para vocês como o pulmão movimenta. Notem nessa imagem desse córtex sagital, como o diafragma excursiona. Se tiver uma lesão lá embaixo, imagina como ela saltita. Quer dizer, fica muito difícil se você não conseguir acompanhar esse movimento e traçar qual é a área que precisa de tratamento. Foi em função disso que as empresas desenvolveram soluções semelhantes em termos de ideia para tentar corrigir essa distorção produzida pela respiração. Então, é o respiratório gating associado ao PET-CT que compõe então, o PET-CT 4D. O que se faz é em analogia àquilo que a gente já está acostumado no coração. A gente começa a coletar os dados em função de um sinal fisiológico, e aqui o que interessa é o movimento respiratório, né? E tem que ser um movimento respiratório regular. Então, isso aí já é um primeiro problema. A gente, antes de começar o exame, tem que treinar o paciente para que ele respire. Não muito profundamente, nem muito superficialmente, mas regularmente durante alguns minutos, em geral, em torno de 10 minutos. E aí, a ideia é quase que intuitiva para a gente da medicina nuclear. Então, esse movimento respiratório, ele é fracionado em janelas, e as informações são alocadas nessas janelas, e a gente, ao final, compõe o ciclo respiratório, tal como a gente faz cotidianamente com o ciclo cardíaco no leito de estética. Esse é o aparato que a gente tem lá no hospital. Ele é composto de vários itens. Eu vou tentar simplificar. Essencialmente, ele tem um detector, mas ele tem um detector de envolvimento que é posicionado em cima do tórax, no ponto mais alto do tórax do paciente. E a gente tem uma câmera de infravermelho que dispara feixes de luz infravermelha. Esse detector, então, intercepta esses feixes em algum ponto. E com isso ele consegue dizer em que altura está o tórax. E essas informações, então, são repassadas para o sistema de aquisição de imagens, e essas imagens, então, são alocadas em função desse movimento.
Isso é bem mais complexo do que parece. Você precisa, claro, abaixar a luz, né, escurecer a sala para que essa percepção dos sinais infravermelhos seja bem registrada. Você precisa que o paciente respire pausadamente. Então, é uma solução, mas certamente ela ainda vai melhorar bastante. Eu não vou entrar em detalhes, mas essencialmente o que a gente faz é adquirir primeiro um PET, depois a tomografia 4D e processar. Em geral, a aquisição leva 10 minutos. Lembrar que o paciente com neoplasia de pulmão, a gente tem pacientes em várias condições funcionais, né? Às vezes ele respirar regularmente por 10 minutos não é muito fácil, então certamente isso vai passar por uma otimização no futuro próximo. Mas o que a gente tem já é uma identificação do movimento completo da lesão e uma melhor definição do volume irradiado. Então a gente começa o caminho que o tumor faz. Existem sistemas de radiação que são mediados com o movimento respiratório. Então você pode sincronizar esse movimento conhecido com a irradiação e conseguir um resultado melhor. Então você está diante de um método que pode te proporcionar um melhor planejamento. Só para exemplificar, essa é uma paciente do nosso serviço, um dos primeiros que a gente fez. Essa paciente veio com a ideia de fazer a radioterapia dessa massa aqui. Ela já era paciente com estadia avançada, dá para ver os focos metabólicos no encéfalo. E chamando a atenção de volta para essa massa, a gente vê que é uma massa com amplo contato pleural. Né? A massa metabólica, na imagem estrutural, a gente vê que é uma massa com amplo contato pleural. E quando a gente fez o PET 4D, a gente vê que a despeito da movimentação do diafragma, a massa pouco sai do lugar. Então, o tratamento seria facilitado, mas é um problema. Né? Além dela já ter uma doença avançada, né, à distância, ela tinha uma doença localmente avançada que fixava a massa a parede do tórax. Então, para a gente encerrar, né, o que pese essas dificuldades que eu comentei para vocês, uma dúvida que o PET vem contribuindo bastante, né? O Samir aqui mostrou o seu entusiasmo com o método. A gente também fica bastante feliz em ver que ele funciona muito bem no dia a dia. Mas uma busca rápida no PubMed mostra que no começo dos anos 2000, né, a gente tinha pouco mais de uma dezena de trabalhos publicados de PET-CT em radioterapia. Então, a gente usava o termo aqui, uso do PET em planejamento radioterápico. Né? E aqui sem usar FPG, genericamente. Né? E no ano passado a gente teve quase 600 trabalhos. Então, é francamente uma área em expansão e cabe ao médico nuclear conhecer os aspectos fortes, os potenciais problemas do método, né? E poder aplicar isso, lembrar da multidisciplinaridade que envolve o tratamento, né? E estar ciente de como que a gente pode contribuir nessa situação. Igualmente, como você me falou também, a gente quer deixar alguns aspectos de perspectivas. As perspectivas são ainda melhores, né? A nova geração de equipamentos vem com uma resolução espacial bastante superior à que a gente comentou, que é a atual, né? A promessa de resolução de 2 milímetros em todo o campo, principalmente com a incorporação da tecnologia Time-of-Flight, então a gente deve ter imagens mais melhores, né? Imagens com maior resolução, então a definição de borda certamente vai ser algo ainda melhor. Ainda que a gente acelere a aquisição, nossa imagem dificilmente vai, pelo menos ao longo do que se pensa atualmente, dificilmente vai ser menos de 1 minuto, então o movimento ainda vai ser um problema, mas certamente o software para controle disso deve melhorar. A gente sabe que tem um trabalho em progresso nisso. A maior familiaridade com traçadores de hipótese, sobretudo, que parece ser o mais promissor, os traçadores de proliferação celular, também provavelmente vão aumentar o nosso campo de atuação. E o PET de ressonância, a primeira vez que eu falei, ainda era uma promessa, a gente já sabe que isso está vindo aí, já é uma realidade, ainda que pouco disponível, mas certamente deve somar pontos nessa ideia de método estrutural, método funcional para planejamento radioterápico. E concluir com o caso do nosso trabalho, do nosso serviço, na verdade, mostrando uma excelente resposta ao tratamento radioterápico, paciente com tumor de base clínica, e a gente fica bastante feliz em poder ilustrar aquilo que os colegas da radioterapia fazem com tanto esforço. Né? Acho que era isso, gente. Obrigado pela atenção.